a gente começar aqui as nossas transmissões. Bom, essa é a primeira live da Estação de Negócios e eu gostaria de começar contando como que surgiu a Estação de Negócios. Então, a estação, por que esse nome, né? Por que Estação de Negócios? Nós estávamos conversando, eu e Giovanni, e a gente estava pensando em uma maneira de ajudar outros empreendedores a saírem de um ponto que eles estão hoje e que eles não estão conseguindo chegar em outro ponto. E também para que a gente possa passar as nossas experiências aí de vida como empresários, como empreendedores, né, todos os nossos erros, né, tudo que a gente já viveu, né, e já passou aí nesses mais de 20 anos, né, de empresários. E a gente queria passar para as pessoas como elas podem evitar esse caminho das pedras. Então a gente pensou no nome Estação de Negócios. O que é uma estação? Uma rodoviária, um aeroporto, uma estação onde você vai pegar ali um veículo que vai te levar de um ponto para o outro. Então, quando veio Estação de Negócios, a gente começou a discutir sobre esse nome. Então, o que é uma estação? É um lugar onde a pessoa ela está ali, mas ela não permanece ali naquele lugar. Então, ela está ali esperando um veículo que vai levá-la de um ponto A para o ponto B. Dependendo da condição da pessoa e da situação atual da pessoa, ela pode pegar um ônibus. Então, ela vai de uma cidade para outra, de um estado para outro, ela vai de ônibus. Dependendo aí da situação da pessoa e de onde ela quer chegar, né? Se ela precisar de ir mais longe, ela vai precisar de pegar um avião. Então, ela vai até o aeroporto e ali ela aguarda o veículo que vai levá-la de um ponto para o outro. E aí, no caso, ela vai de avião. E se a pessoa já estiver no nível mais elevado, a gente espera que a pessoa pegue um foguete. Então, ela quer ir numa distância maior. Ela já está preparada para pegar esse veículo que vai levá-la até mais longe. Então, daí surgiu o nome Estação de Negócios, para que a pessoa, o empresário, o empreendedor que está num ponto A hoje, ele saia de um ponto A para um ponto B. E qual que vai ser o veículo? O veículo seremos nós. Então, nós vamos ali através de lives, de conteúdos, lives como essa, que a gente vai compartilhar a nossa experiência, conteúdos, a gente vai ter cursos, mentorias, palestras. A gente quer te ajudar, empreendedor, a sair desse ponto A e ir para o ponto B, utilizando aí os nossos veículos, né, de comunicação. Então, daí surgiu a plataforma Estação de Negócios. Bom, vou deixar o Giovanni fazer as apresentações aqui agora, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Flávia Nunes, esse é o Giovanni Nunes, nós somos casados aí há mais de 26 anos, somos empresários e vou deixar o Giovanni contar um pouco aí também da nossa história, da nossa trajetória como empreendedores. Boa noite, pessoal, tudo bem? A Flávia já explicou sobre a estação e a gente tem uma experiência, pessoal, de mais de 20 anos de mercado. E no nosso bate-papo, na nossa conversa, nós resolvemos desenvolver esse projeto, né? E trazer toda essa experiência para estar passando para o pessoal, para que as pessoas não errem como nós erramos em alguns pontos, né? E hoje eu sou especialista em venda direta, já tem 20 anos que eu faço esse trabalho em venda direta e vendas pelo WhatsApp. Então, eu tenho uma experiência aí de campo, de estar ali junto com o cliente. Mas só que isso veio com o tempo, né? Nesses 20 anos, nós passamos por uma trajetória onde eu trabalhava na indústria automotiva e fui demitido na época. E a partir daí, nós começamos a empreender. E na época que nós começamos a empreender, surgiu aquelas máquinas de estampas de camisa, onde nós começamos assim. Eu desempregado, mas tinha um capital na mão, falei, tem que investir em alguma coisa. E investi na estamparia. Só que o mercado também, muitas pessoas já faziam esse trabalho. E o que eu conversando com a Flávia, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E nesse ponto, o que nós fizemos diferente para a gente começar a empreender? Nós começamos a fazer coisas que as pessoas não faziam. A gente ia para eventos, para feiras, e nesses eventos a gente personalizava as camisas de acordo com a festa que tem. Se fosse uma festa de igreja, a gente personalizava naquele evento, colocava o nome, e nós começamos a fazer esse diferencial. A partir disso aí,
nós descobrimos que, opa, o mercado aí de empreendedor é bom. Daí foi surgindo outras coisas, né? Aí foi consórcio, foi outras empresas que nós trabalhamos, distribuição de máquinas, equipamentos, até onde surgiu a Prime New, que hoje é a nossa empresa, que já vai para 17 anos, que é uma empresa de colchões. E aí foi o caminho onde nós começamos a trilhar e que tudo começou a dar certo na nossa vida. E nós estamos trazendo essa experiência de mais de 20 anos para a gente desenvolver esse projeto da estação de negócios. Então, antes da Prime New, a gente começou a empreender informalmente. Então, foi a estamparia ali das camisas, como o Giovanni falou. Então, a gente viu um diferencial. Então, ao invés de a gente olhar, a gente chegava num evento, a gente sabia que ia ter ali centenas de barracas ali, mas a gente falava, o que a gente pode fazer diferente? Vamos personalizar para esse evento. Então, a gente começou a ter esse olhar diferente sem saber. A gente já começou a despertar isso sem ter o conhecimento. Isso. Então, depois, quando a gente começou mesmo formalmente com os colchões, tem 17 anos, vai fazer 18 agora, em 2024, que foi quando o meu filho do meio nasceu, o Ricardo. Então, eu deixei a CLT, que eu trabalhava com contabilidade, e a gente veio empreender juntos. Então, vocês imaginam o desafio. A gente começou mesmo como muitos começaram, né, e começam hoje ainda, empreendendo por necessidade, porque teve uma demissão e a gente precisava, já estava casado, não tínhamos filhos na época, mas a gente precisou aí de começar a empreender para se manter. E a gente foi aprimorando isso ao longo do tempo. Passamos por vários desafios, várias dificuldades, mas a gente conseguiu ali, né, e a gente conseguiu não só se manter, sobreviver nos momentos de crise, né, e teve crise de 2015, teve pandemia, mas como a gente também conseguiu crescer durante os momentos de crise. Porque quando vinham as dificuldades, a gente imaginava assim, olha, como que a gente vai fazer para poder superar essa situação? Então, a gente trouxe aqui para vocês hoje um pouquinho da nossa história, né? Há 4 anos atrás surgiu a segunda empresa, né, Giovanni, para a gente contextualizar aqui também, que é a agência 3FN, onde a gente aliou ali o marketing digital, que é feito da minha parte aqui com a nossa equipe. A gente, a princípio, a gente começou no marketing digital para a Prime New e a gente ampliou isso, né, através de estudo, de conhecimento. A gente atendeu aí já mais de 80 clientes com mentorias, com gestão de tráfego pago e trazendo resultados não só para a Prime New, como também para outros clientes. Então, hoje nós temos, né, na nossa gestão aqui, 2 empresas, a Prime New e a 3FN Digital, que agora vai passar a ser a estação de negócios. Então, hoje, passando aqui um pouquinho da nossa história, queria dar, né, boa noite aí para quem está chegando também, para o André, para a Joelma. Joelma, obrigada, ela colocou aqui colchões de primeira linha. Quem está no Instagram também, corre para o YouTube, tá o link fixo aqui, Ingrid, Gedásio, obrigada aí pela presença de vocês, corre para o YouTube. E o que a gente vai falar hoje para vocês? O que a gente preparou para vocês com muito carinho? Começo de ano, né, as pessoas falam muito em metas, estabelecer metas, as pessoas escrevem ali o que elas querem, né, de desejos aí para 2024. E a gente estava já, antes do ano terminar, a gente já estava conversando sobre os motivos pelos quais as pessoas desistem das metas que elas traçaram antes do primeiro trimestre terminar. E aí a gente estava fazendo uma pesquisa, né, Giovanni? E a gente descobriu que não é nem no primeiro trimestre não, tá, gente? A maioria das pessoas, isso é uma pesquisa feita por um aplicativo de esporte que chama Strava. E esse aplicativo, ele fez uma pesquisa com mais de 800 mil atletas. E eles descobriram que cerca de 80% das pessoas abandonam as resoluções que elas fizeram para o ano novo em meados de janeiro. Então, segura essa, não é nem no primeiro trimestre, em meados de janeiro. E aí, teve um dia que eles descobriram que seria mais ou menos um dia padrão, que as pessoas chutam o balde e desistem mesmo das metas delas. E esse dia é o dia 19 de janeiro. Então, vai ser daqui a 17 dias. E esse dia, ele foi escolhido, ele tem um nome para ele. Ele chama Quitter's Day, que é o dia do desistente. Então, esse aplicativo descobriu que quando chega lá para o meio de janeiro, lá para o dia 19, as pessoas não começaram não estabeleceram as metas delas perfeitas, né? Não estabeleceram as metas realistas, que a gente vai falar sobre isso. Elas não mudaram a rotina dela, elas não se mudaram.
E aí, como elas entram no automático ali da rotina de novo de trabalho, quando chega lá para o meio de janeiro, elas já desistiram das metas. Muitas nem lembram mais o que elas estabeleceram como metas. Então, hoje, nós vamos abordar com vocês 3 razões pelas quais as pessoas desistem das metas, algumas em janeiro e algumas chegam ali para março, para o final do ano já não tem as metas delas mais, já não trabalham para as metas delas. Então, eu queria pedir uma coisa para vocês. Peguem papel e caneta para anotar as 3 razões, são 3 razões só. A gente também trabalhou, né, Giovanni, conversou para a gente fazer lives mais objetivas, para a gente não ficar aqui conversando muito, para a gente ir direto ao ponto. Mas é muito importante que você anote, porque se você ficar só ouvindo a gente, às vezes você está ouvindo e fazendo outras coisas, você não vai absorver. Isso pesquisas mostram, né, que se você anota ali, você ativa partes do seu cérebro que vão te ajudar a memorizar mais o que a gente vai estar passando aqui para vocês. Então, peguem papel e caneta para anotar. Primeira razão pelo qual as pessoas desistem das metas no primeiro trimestre, tá? Vamos lá. Primeira razão, anotem aí. As pessoas não fazem metas dentro do objetivo da sua realidade. Então, elas não fazem metas fora do objetivo, do desejo real delas. Elas não fazem metas realistas. Uma outra razão que as pessoas fazem dentro dessa primeira razão, tá? E aqui a gente vai destrinchar essa primeira razão aí. Então, por que as pessoas desistem? Primeira razão, não fazem metas realistas. Ou as pessoas fazem um excesso de metas, escrevem ali muitas metas, ou então elas fazem metas, elas exageram nas metas. Então as pessoas fazem assim, escreve aí para mim, vamos fazer uma coisa diferente. Escreve aí no chat, ei Sandra, boa noite. Escreve aqui também no Instagram, convido de novo as pessoas que estão no Instagram para vir para o YouTube, mas escreve aqui no chat. O que vocês acham que as pessoas exageram nas metas? Ou então metas que elas não fazem claras, metas que ficam assim muito abrangentes, genéricas. Então escreve aqui o que vocês acham que as pessoas exageram nas metas. Então assim, são coisas que as pessoas fazem sem pensar, falam sem pensar, e falam, esse ano eu vou fazer tal coisa. Escreve aí para mim uma meta exagerada, né, ou uma meta que não é muito realista, não é muito fora, né, dentro do que a pessoa está pedindo. Então aqui, vou colocar aqui no chat, escrevam aí no chat também. Um exemplo de metas que as pessoas exageram para fazer as metas de começo de ano. A gente tem um delayzinho aqui no YouTube, então vou esperar vocês escreverem. A Flávia escreveu aqui, sair do 0 a 1000. Então a pessoa tem uma meta de, por exemplo, uma meta de faturamento. A pessoa hoje está faturando, sei lá, 5 mil reais. Aí a pessoa já fala, esse ano eu quero faturar já por mês 100 mil reais. Poxa, a pessoa tem um caminho muito longo, ela pode chegar a 100 mil com o tempo, mas ela precisa ter uma meta mais realista. Então ela precisa ter uma meta ali pé no chão. Por falar em metas de faturamento, no final do ano, né, Giovana, nós pegamos o histórico dos últimos 3 anos de faturamento da Prime New e a gente foi ali identificando padrões nos trimestres de faturamento. E dentro desses padrões e dentro do que a gente está planejando para 2024, a gente criou, inclusive já está ali no nosso quadro, as metas nossas mensais, mas metas realistas, dentro da realidade de faturamento, da nossa realidade de empresa, do que a gente pretende, né, implantar de estratégias, mas a gente fez metas realistas. Então, uma meta exagerada, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu quero emagrecer 20 quilos esse ano. 20 quilos é possível emagrecer? Sim, mas às vezes a pessoa vai exagerar na meta que ela colocou ali. Essa meta de 20 quilos está dentro da realidade dela? Então a gente vai falar sobre isso também. Então, olha só, as pessoas criam metas sem pensar, elas criam meta no impulso, na empolgação, criam um número muito grande de metas ou criam metas que são irreais ali, que é fora da realidade da pessoa, metas exageradas. Então a gente tem, e você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, a gente tem ali uma estratégia para você criar uma meta que seja dentro do objetivo que você quer. Então tem algumas pessoas que conhecem como meta SMART, trazendo aqui para o português também, tem a meta teima, né, que são 5 passos para a pessoa fazer uma meta bem específica dentro do objetivo dela.
Então, o que seria a meta teima? Seria a pessoa determinar uma meta e escrever uma meta que tenha um tempo, que ela seja específica, que ela seja importante para a pessoa, então tem a sigla aí teima, é tempo, que seja específica, que ela seja importante, que seja mensurável e que a pessoa acredite naquela meta. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bem claro de como vocês deveriam estabelecer as metas dentro dos objetivos que vocês querem. Então trazendo aqui para a meta teima. A pessoa fala assim, eu quero comprar um carro em 2024. Tá, comprar um carro está muito vago. Que carro que você quer comprar? Seja mais específico. Então, você vai colocar assim, olha, eu quero comprar um Onix 2020 1.0. Então, você deixou aquilo bem específico. Você determinou o carro que você quer. Esse Onix, ele tem que ter um valor. Então, qual valor você vai ali e pesquisa? Olha, esse Onix 2020 1.0, eu já vi que ele vale ali em torno de 60 mil reais, 62, 58, dependendo ali da oferta. Então, vamos determinar ali em cerca de 60 mil reais. Então, você mensurou a meta que você quer. E eu quero comprar esse carro até 31 de dezembro de 2024. Então, eu coloquei um tempo ali. Então, a gente já fez aqui 3 coisas. Ela está bem específica, ele está mensurável e ele tem um tempo. Por que comprar um Onix 2020 1.0, que custa em torno de 60 mil reais até o final do ano, é importante para você? Você tem que escrever isso tem que mexer com você, você tem que parar e pensar, por que é importante para mim? Então, dentro do nosso exemplo aqui, a gente escreveu, porque eu preciso de um carro melhor para me deslocar para o trabalho, o carro que eu tenho, né, ou se você já tiver um carro, está dando muita manutenção, então eu quero gastar menos com manutenção. Eu preciso, se eu não tenho carro, eu preciso economizar com Uber, porque tudo que a gente desloca aqui em casa é com Uber, então eu preciso economizar com Uber. Eu quero um Onix porque eu vi que ele é um carro confortável e eu quero sair com a minha família com mais conforto, com mais segurança, então por isso é importante para mim. E aí você pode também mensurar de uma outra forma. Como que eu vou comprar esse carro? Como que eu vou comprar esse Onix? Se eu tenho um carro, eu vou dar o meu de entrada e eu vou ou juntar X por mês para eu poder pagar à vista ali o Onix, poder fazer uma oferta melhor ali para o comprador no momento da compra, ou então eu vou parcelar. Não, eu estou disposto a financiar, eu tenho ali uma linha de crédito e eu vou pagar o restante ali, eu vou dar o meu carro, que vai ser X de entrada, e o restante eu vou financiar em X parcelas de tanto por mês. Pronto, você mensurou de uma outra maneira também, já está ficando bem claro ali para você, como que você vai adquirir o seu carro. E aí, o último, né, que é o acreditar. Por que você acredita que dá para comprar esse Onix aí 2020, 1.0 e tal, dessa maneira que você falou? Ah, porque eu fazendo dessa forma, dando X de entrada, eu consigo juntar tanto por mês, ou eu consigo pagar tanto por mês, porque eu já tive parcelas assim, as parcelas são dentro do meu orçamento. Então, você deixou de uma forma que ficou, você acredita nela, ficou mensurável, e ficou uma meta realista ali. E aí tem uma outra coisa muito importante que as pessoas esquecem de fazer. Por enquanto, a gente está fazendo tudo a nível da razão. Então, você escreveu ali, você sentou com a sua família, com o seu parceiro, sua parceira, e aí você escreveu tudo isso. Mas aí as pessoas precisam, além de acreditar que elas conseguem pagar, elas precisam colocar emoção naquela meta. Então, aqui é importante você visualizar você dirigindo o Onix. Se você puder, vá numa concessionária, faz um test drive, tira uma foto, coloca no quadro de visualização, coloca ao lado da sua cama e aí na hora de dormir, ao invés de você ficar mexendo no celular, você ficar vendo TV, você pega aquela foto ali, se imagina dirigindo, imagina você ali comprando um Onix ou na concessionária, ou então se você colocar emoção naquilo. E aí tem um detalhe também muito importante que eu quero falar com vocês, porque eu já passei por isso. Se você não está conseguindo visualizar a sua meta, você dirigindo o seu carro ali, no caso o Onix, você saindo com a sua família, viajando, você visualizando, né, como que é seu carro hoje, sendo grato porque, né, você tem um carro já, e porque Deus te deu o carro ali, você tem ele hoje, mas você imaginando, nossa, meu carro hoje está assim, e no Onix eu vou estar assim, eu vou colocar um multimídia nele e tal. Se você não conseguir imaginar dirigindo o Onix, você não consegue visualizar, você não consegue sentir emoção,
Meu amigo, minha amiga, talvez essa meta não seja para você, porque eu já fiz esse exercício. Então, se você tentar um dia, tentar outro, você não conseguir se visualizar, você não vai, primeiro, o universo não vai conspirar para que aquilo aconteça. Então, você não vai colocar uma energia positiva para que aquilo aconteça, porque aquilo não está mexendo com você. Agora, quando você imagina, você visualiza com detalhes, aquilo ali te dá uma sensação boa e você deixou tudo muito bem desenhado, você pode ter certeza que você vai trabalhar para você atingir aquele objetivo e, surpreendentemente, entre aspas, o universo também vai conspirar para aquilo, porque aquilo está sendo o seu desejo. Então, quando criar as metas, voltando aqui no nosso primeiro passo, tenha metas dentro da sua realidade, escreva as metas com detalhe e coloque a emoção ali naquela meta. Se você fizer isso, já é o primeiro passo para você não desistir da sua meta durante o ano de 2024. Bom, primeira razão já foi. Pega o papel e a caneta aí para quem está chegando agora. Roger Dias, o Carlos, Alexandre, sejam bem-vindos. Quem está no Instagram, corre lá para o YouTube. Segunda razão, vou deixar o Giovanni falar um pouquinho enquanto eu bebo uma água aqui. Vou dar só o título. Segunda razão, porque as pessoas desistem das suas metas. Elas não mantêm o foco no objetivo. Ou seja, a Flávia falou bacana demais aí na primeira razão. Só que na segunda razão, a pessoa não tem o foco, e quando você perde o foco ali, começa a chegar os sabotadores. Ou seja, começam a aparecer coisas no caminho para distrair você da sua meta. Então tem pessoas que estão ali no objetivo, fazendo o seu trabalho bacana, atingindo a sua meta, mas chega alguém, ou um familiar, que vai tirar ele de cabeça, vai falar assim, olha, isso não dá certo, isso não vai acontecer. Isso não é para você. Não é para você. E isso aí vai tirando você do foco da sua meta. Além disso, são outras coisas que acontecem, né? Vai aparecendo imprevistos na nossa vida. Hoje você está trabalhando com foco na sua meta, com um celular bacana, mas apareceu um iPhone 15. Não, eu vou comprar ele. Você já vai sair fora da sua meta. E você não consegue atingir isso. E vão acontecendo outras coisas no dia a dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o foco, né? Aquela resiliência ali para você não sair fora daquele segmento. E para a gente atingir esse objetivo, o que a gente precisa? Constância. A gente precisa ter disciplina para a gente alcançar esse objetivo. Ou seja, eu pego o exemplo nosso aqui, da nossa empresa. Nossa empresa aqui ao lado da nossa casa. Se a gente distrair um pouco, a gente sai fora do nosso objetivo, da nossa meta. Então, nós temos horários, a gente chega na nossa empresa 8 horas da manhã, uniformizado, para trabalhar, com toda a disciplina, horário de almoço. Então, a gente consegue fazer essa disciplina, mas não foi fácil, porque ainda mais que é família. Então, se você não ter aquele foco, aquela disciplina, você vai perdendo o foco dessa meta. Então, o maior objetivo disso é focar no que você quer. Se você tiver constância todos os dias, com certeza você consegue o objetivo. E é muito simples. Tem pessoas que é vendedor, tem pessoas que querem emagrecer. Quem trabalha no segmento de vendas, então ele tem que ter uma disciplina ainda maior, porque todo dia você tem que matar um leãozinho ali para você sustentar. Hoje nós temos a nossa meta aqui na nossa empresa. Nós falamos com 20 pessoas por dia. Então, todos os dias eu tenho que falar com 20 pessoas para atingir o nosso número. Pode ser que eu atinja com menos pessoas, mas quando eu atinjo a meta ali com 5, 10 pessoas, eu continuo mantendo as 20. Então, esse é o objetivo nosso. Então, eu não sei como, mas eu tenho que cumprir essa meta diária. Ainda falo com a Flávia, nós não podemos perder esse foco. Então, é simples, trazendo o nosso exemplo de vida, que é o que a gente faz todos os dias, e cada um vai criar a sua rotina diária. Porque cada profissional tem o seu objetivo, né? E ali cada um vai saber como criar essa rotina e essa constância. Isso. E também tem os sabotadores que você falou, sabotadores externos e os sabotadores internos. Porque muitas vezes você determinou sua meta ali, ela está bem clara, bem específica, e começa a vir as dificuldades. E aí você internamente, você mesmo já vai desanimando.
Então a gente tem, às vezes as pessoas de fora, às vezes muitas vezes da família, as pessoas falam, vamos viajar agora nesse feriado. Às vezes o feriado é depois de amanhã, a pessoa inventa uma viagem. E aí você, não, vamos embora, vamos viajar, você está trabalhando muito, você precisa ir. E você fala, poxa, tudo bem, eu quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero descansar, eu estou trabalhando muito, mas será que é o momento? Será que eu posso gastar esse tanto agora nessa viagem que eu não tinha programado? Será que não vai sair fora do que eu preciso pagar ali para ter o meu carro, no caso do exemplo? Vou falar mais sobre isso na semana que vem. Então, a gente tem que tomar cuidado também com duas coisas. Naval, não é que as pessoas falam, não, o ano começou hoje. Então, o ano ontem começou feriado e hoje é o primeiro dia útil de 2024. Então, hoje começa o estabelecimento das suas metas, né? Como que você vai trabalhar para poder cumprir os seus objetivos. Então, hoje a gente já estava aqui de manhã, às 8 horas da manhã, estabelecendo a nossa rotina já. Então, procrastinação, não deixa para amanhã. Chegou no meio do mês, está fraco de vendas, esse mês já está perdido. Não, o mês não está perdido. Não procrastina, não deixa para fazer amanhã. Continua ali no foco. Então, a procrastinação e a falta de constância. Então, o que o Giovanni estava falando, a constância tem a ver com rotina, que a gente vai falar um pouco mais semana que vem. E sempre estar revisitando as suas metas. Então, não deixa as suas metas esfriar. Quando a gente fala lá de colocar emoção, de visualizar, nós temos um quadro aqui de visualização. Então, você pode colocar na tela do seu celular da forma como você acha melhor. Então, está sempre revisitando a sua meta. Se você já está ali no meio do ano e você ainda não conseguiu comprar o seu carro, olhe para o carro, revisita a meta, está sentindo emoção, aquilo vai acontecer. Então, a gente tem aqui, segunda razão, não mantém, as pessoas desistem porque elas não mantêm o foco no objetivo. E agora a gente vai para a nossa terceira razão, por que as pessoas desistem? Elas não cultivam a resiliência. Então, o que é resiliência? Né? A gente foi buscar ali o significado. A resiliência na física é a capacidade que um objeto tem. Aqui eu vou pegar um objeto aqui, né, um suporte de celular para mostrar para vocês. Então, na física, a resiliência é quando um objeto ele sofre uma ação externa, é a capacidade dele voltar ao seu estado original. Então, se eu pego aqui e aperto ele, ele deformou. Ele saiu do seu formato, mas ele se adapta e volta de novo ao seu formato original. A resiliência na nossa vida, nos nossos negócios, é quando você sofre um baque, quando você tem um obstáculo, você se ressignifica e você volta para o seu estado original e continua ali focado na sua meta. Então, o que acontece ali? Você tem uma meta, você estabeleceu, está muito claro, você está querendo aquilo, aí vem um baque na sua vida. E aí tem várias coisas aqui que a gente escreveu que pode abalar, são coisas que saem fora do planejamento e que mexem com você. Então tem problemas familiares, né? E aí, gente, eu preciso falar com vocês, muitas vezes as famílias trazem os problemas para você e querem que você resolva, que você absorva aquele problema e que você resolva. Às vezes vem acompanhado de um pedido de empréstimo, vem pedido ali um pedido de dinheiro. Então, assim, tem problemas familiares que, obviamente, você vai precisar se envolver, às vezes uma questão de saúde, né? Uma questão ali que não tem como, você vai precisar se envolver. Mas você se organiza para se envolver ali naquela situação, mas você precisa entender que você não pode perder o seu foco ali do que você pensou para a sua vida agora em 2024. Então, as pessoas virão problemas, tá? Virão obstáculos. E aí também tem a parte profissional. Às vezes é uma falta de venda, você está ali batalhando e a venda não está acontecendo. Às vezes acontece, como já aconteceu comigo, com o Giovanni, né, de um cliente, a gente tem ali um cliente grande e a gente perde o cliente. No caso da agência, às vezes a gente perde um cliente que dá aquela desestabilizada na gente, às vezes é um cliente grande. Às vezes você está empreendendo, né, não está empreendendo ainda, está na CLT, você perde o seu emprego. Então, essas faltas de resultado, elas podem te causar um desânimo ali, uma vontade de desistir, né? Então, o que acontece? De repente, baixa essa energia nossa. Então, quando vem uma notícia ruim, né, e aí fica aqui a minha dica, né, para sair um pouco ali de jornal, a gente quase não vê jornal mais, né, Giovanni? Porque jornal só tem notícia ruim. E os estudos mostram que as notícias ruins, elas realmente prendem mais as pessoas. Por isso que os jornais dão poucas notícias boas e dão mais notícias ruins.
Porque as notícias ruins, elas prendem a pessoa ali, você fica ali envolvido com aquilo. Então evita um pouco de ficar ali muito ligado em jornal, né? Quer acompanhar as coisas, dá uma olhada na internet, muitas coisas nossas a gente vê os assuntos pela internet. Mas o que que acontece? Quando você tem uma situação negativa, pessoas negativas, e aí entra a questão dos sabotadores, as pessoas que te põem para baixo, que trazem problema para você, que quer que você resolva, primeira coisa, você precisa aprender a dizer não às vezes para situações. Olha, eu entendo, mas eu não vou conseguir te ajudar. Às vezes é um empréstimo, né? Tem aquela música que fala dizer não é dizer sim. Porque você está dizendo não ali para aquela situação e, claro, as pessoas não gostam de ouvir não, mas você precisa dizer não para elas. Muitas vezes você vai precisar dizer não para as pessoas, às vezes as pessoas que você mais ama. E aí, naquele momento ali, a pessoa às vezes ela pode ficar ali impactada, mas depois ela pode até causar um efeito do que você não está esperando. Ela vai te admirar e vai falar: poxa, aquela pessoa está focada mesmo. Porque pela primeira vez ela falou não, pela primeira vez ela não se envolveu. Olha, fulano, você está de parabéns porque você está focado. Isso pode acontecer. Então, às vezes, você fala um não com a pessoa, você vai causar na pessoa o efeito: poxa, ela está mesmo focada. Então, quando vier a notícia negativa, a situação negativa, perdeu o cliente, né, não está tendo resultado ali, não abaixa a sua energia. Tá? E aqui eu vou trazer dados para vocês que a física quântica, ela comprova que elementos da mesma frequência, eles se atraem como ondas de rádio. Então você já percebeu que quando você está para baixo, quando as coisas começam a dar errado, você entra naquela vibe ali negativa, você entra num esquema de contração de energia. Então, literalmente, você está se puxando para baixo. E aí as pessoas falam assim, tem uma palavra até feia que eu não vou falar aqui, mas assim, tipo assim, coisa ruim pouca é bobagem. A pessoa usa outra palavra que é feio. Quando tá ruim, nada que tá ruim não pode piorar. Você já ouviu as pessoas falando isso? É assim mesmo, começa a dar uma coisa errada, começa a dar um monte de coisa errada. É porque a sua frequência, a sua vibração, ela tá baixa, então ela tá atraindo só coisa negativa. E o contrário também acontece, minha gente. Vocês já viram que às vezes você fecha um contrato grande, vocês fazem uma venda, como é que a gente fica? A gente fica eufórico, a gente comemora, tem gente que faz o gesto, né? Fechei a venda, nossa, que maravilha, cliente grande que eu estava ali batalhando, fechou comigo. Então você aumenta a sua energia, você expande a sua energia boa para o universo. E aí, de repente, você está naquela vibe ali, aí você fecha um outro cliente, você recebe uma notícia boa. Então você já reparou isso? Que é os dois lados. Você está numa energia ruim, só chega coisa ruim. Você está numa energia boa, começa a acontecer coisas boas. Então é a gente se policiar para a gente não ficar ali na vibe baixa. Então a gente precisa, e aí tem aqui alguns pontos. Quando acontecer uma coisa ali no meio do caminho que vai te desviar da sua meta, você buscar forças no que você acredita. Então aqui no caso da religião, né, no nosso caso aqui, a gente busca muitas forças em Deus, em momentos difíceis nossos, que a gente estava sem dormir, a gente ajoelhou e a gente falou, olha, é Deus que vai dar força para a gente. E a gente tem ali um manual, né, para a vida, que é a Bíblia, que em vários momentos ali, várias personalidades da Bíblia, elas buscaram força em Deus e elas foram superando os problemas ali. Então, buscar força no que você acredita, em Deus, na sua espiritualidade. E aí você pode buscar forças também no seu parceiro, no caso aqui do casal, em amigos, você pode buscar ali na família também, pessoas que você confia, que vão te ajudar a sair daquele momento ali, você compartilhar com a pessoa, para a pessoa, né, te dar força ali. Pessoas que buscam também ajuda em terapia. Então, são pessoas que você vai confiar para te encorajar ali, para não deixar você desanimar. Olha, fulano, não, vão para cima, né? Vão para cima, você vai sair, você é forte, você é guerreiro, entendeu? Respira fundo. Então, pessoas que vão te encorajar. Gente, fuja de pessoas negativas que vão te pôr mais para baixo. Lembra que se você estiver numa vibe boa, você pode atrair pessoas que vão estar numa energia ruim também. Então, busca aquela pessoa que você confia, que está com uma energia boa e fala, fulano, eu quero compartilhar aqui com você um momento, mas é um desabafo, né, para você me dar uma força aí e tal. Então, você já está comunicando com a pessoa ali, para ela te encorajar. E também, por que não, grupos de empresários, né? A pessoa fala, olha, estou passando por um momento difícil aqui, né? Por isso que é tão importante ter um network com grupos de empresários. Então você fala, olha, eu estou passando por um momento aqui na empresa, eu queria compartilhar com você, de repente com a sua experiência,
Você pode me dar uma dica, como é que eu saio dessa situação? O que eu posso estar fazendo ali que não está legal? Então, buscar esse feedback para você não perder o seu foco, para você buscar sair dessa situação ali que você está de energia baixa. Buscar o autocuidado, a saúde mental. Então, entra nessa questão também da energia que a gente está falando aqui. Então, tendo em vista que você tem que estar bem fisicamente e você tem que estar bem também mentalmente para você conseguir administrar essa situação. Então, assim, você se alimentar bem, você dormir bem. E aqui a gente vai fazer uma propaganda, né, nossa, da nossa empresa, que hoje, de 5 anos, hoje não, de 5 anos para cá, né, vocês veem muitos especialistas falando da importância do sono para a produtividade. Então, se você tem um colchão ruim, cuidado, se você está dormindo mal, você está produzindo pouco, você não está tendo boa noite de sono, você está atrapalhando ali o seu raciocínio, você está atrapalhando o seu humor. Então, se você está numa situação difícil, nós já perdemos noites de sono, né, Giovanni, por causa de situações difíceis. Mas a gente parou ali naquele momento e falou, olha, essa noite insônia que a gente estava aqui, ela não melhorou a nossa situação. Por mais que a gente tentou ali, né, buscar orações e tudo, ela deu um déficit ali de raciocínio, né, de clareza nas coisas, um déficit físico nosso. E aí o que a gente buscou? A gente não pode ficar perdendo noite de sono. A gente precisa estar bem fisicamente, se alimentar bem, dormir bem, para a gente conseguir administrar essa situação que é difícil. E nós vamos sair dela. E a gente vai conseguir. Então, eu quero trazer aqui para vocês, né? Buscar forças no que vocês acreditam, buscar o autocuidado e sempre pensar assim, olha, ser grato por aquela situação. Você acordou, você está num momento difícil, seja grato, porque você está vivendo um dia ali. Agradece a Deus, olha, eu estou vivendo essa situação, lá na frente a gente vai entender por que a gente viveu essa situação hoje. Quantas coisas que hoje, quando a gente vê, né, a gente vai fazer 27 anos de casado, 30 anos agora em 2024 que a gente está junto, então a gente começou mesmo jovenzinhos ali. Quantas coisas que a gente passou, né, Giovanni? E que a gente não entendia por que a gente estava passando por aquilo. Às vezes uma coisa que estava 99% garantida, até com nossos filhos, e de repente a coisa virou e não aconteceu. E a gente chorou muito, e a gente falou, por que a gente está passando por isso? Mas por quê? Porque tinha um propósito, não era o momento. Então a gente só entregava, Senhor, eu sou grato, eu não entendo, mas eu te entrego, eu confio, e eu sou grato até por essa situação ruim. Então, ter pensamentos positivos. Não, isso aqui está acontecendo, mas a gente vai virar, a gente vai conseguir sair dessa. Né? Então, assim, a gente vai continuar focado nas nossas metas, fazendo o que a gente ama. Se você não gosta do que você faz, não adianta você fazer meta. Como a gente falou, se você não coloca emoção, não vai adiantar. Reclamar menos, gente. Não fica reclamando das situações que vocês estão vivendo. Lembra, quando você reclama, você baixa a sua vibração, você atrai coisas ruins, você contrai ali as suas energias. Então, reclama menos. Você está rindo porque a gente de vez em quando esquece e reclama, né, Giovana? As mulheres, então, né, tem demais a reclamar. Mas a gente está sempre se policiando, a gente não é perfeito. Né? E aqui fica aqui a observação para Giovana, e coloca aí no chat aí os homens, né? Escreve aí no chat para a gente no Instagram e no YouTube se as pessoas, se as mulheres tendem a reclamar mais. Talvez porque a gente fale mais, né? Então escreve aqui no chat se vocês homens acham que as mulheres reclamam muito, se elas falam muito. Então assim, gente, e de vez em quando, quando vocês estiverem numa situação triste e tenta trabalhar o que a gente chama de fisiologia positiva. O que é a fisiologia positiva? É o seu corpo demonstrar gratidão, demonstrar alegria. Quando você fecha com o cliente, como é que você faz? Seu corpo não vibra, você não faz, fechei com o cliente. De vez em quando, para ali no meio da sua rotina, respira fundo e dá um sorriso e fala assim, obrigada, Deus, o dia está maravilhoso, estou produzindo, seu corpo está sendo grato, seu corpo está produzindo boas vibrações. Então, com isso, nós estamos aqui, deixei aqui o pessoal não está nem comentando, Giovana, essas mulheres reclamam muito. Então, olha só, nós deixamos aqui para vocês, então, as 3 razões pelas quais as pessoas desistem das suas metas, muitas em janeiro ainda, e a grande maioria ali no primeiro trimestre, elas já desistiram das suas metas e continua deixando a vida me levar, Zeca Pagodinho mesmo. Então agora eu queria abrir aqui para vocês
nesse momento? Ó, a Adriana falou aqui, ó, mulher reclama e fala muito porque não são atendidos ou escutados da primeira vez. Viu? Fica a dica aí para os homens. É isso mesmo, Adriana. Às vezes a gente fala muito porque os homens às vezes não atendem a gente ou outras pessoas também. Então é isso, tá? Mas a gente às vezes reclama, e aí o reclamar é o quê? É o clamar várias vezes. Reclamar. Então, se você está clamando por alguma coisa ali, o parceiro pode ser um sinal de atenção. Se a pessoa está clamando várias vezes, pega e faz, porque a pessoa vai parar de reclamar. Agora, você, mulher, e eu trago para mim também, será que o que você está reclamando tem razão de ser? Ou é só uma lamúria, uma lamentação que não vai atrair nada? Né? Então, às vezes, você reclama sem ter sentido. E às vezes eu escuto aqui dentro de casa, tem 4 homens aqui dentro de casa, nossa, para de reclamar. Então, às vezes, tem hora que a gente precisa também de um chacoalhão ali. Né? Mas é verdade o que a Adriana falou. Então, se a pessoa, você que é companheiro da família, a pessoa está clamando muito, ela está falando muitas vezes, atende ali, porque a pessoa vai parar de reclamar. Então, agora, eu quero trazer aqui para vocês um momento, a gente já está terminando a nossa live, e eu queria deixar aqui para vocês, se vocês quiserem, né, colocar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência de vocês. Então, a gente vai sempre ter esse momentinho aqui no final da nossa live. A gente já está terminando ali, a gente quer fazer as lives ali com menos de 1 hora. Então, é o momento agora para vocês escreverem aqui no chat. Eu já quero agradecer aqui todo mundo que está no Instagram, as pessoas que estão no YouTube também. Então, escreve aqui alguma dúvida que vocês tenham, né, com relação ao estabelecimento de metas, essas questões aí das razões que a gente falou, e a gente já vai recapitular aqui a nossa live e a gente já vai deixar para vocês o tema da nossa próxima live. Então, se você tem alguma pergunta, esse é o momento que a gente vai estar aqui sempre compartilhando com vocês a nossa experiência de vida pessoal, de vida profissional. Então, esse é o momento para vocês escreverem aí no chat se vocês tiverem alguma dúvida. Né? Então, aqui o Guia da Estrada Real falou que é boa demais a live, muito obrigada. O Emerson, Alexandre, Sandra, as pessoas que estão aqui no YouTube, que estão aqui no Instagram também, Jeff, Driele, né? Obrigada aí às pessoas que estão aqui conosco. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat. Podem mandar também, né, alguma coisa que vocês queiram compartilhar. E nós vamos deixar aqui os canais abertos para vocês, né, do nosso Instagram. O nosso Instagram, que a gente já fica aqui o convite para vocês seguirem a gente no Instagram, Estação de Negócios. Então, a gente tem um Instagram novo ali, que a gente vai estar colocando muitas coisas sobre empreendedorismo, sobre a nossa rotina, a nossa experiência. Então, o Instagram nosso, fica aqui o convite. É o Estação de Negócios, @estacão, né, que no Instagram sem o cedilha, Estacão de Negócios. Se inscreve aqui no canal do YouTube também. Nós teremos lives todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, nós vamos trazer temas voltados mesmo para empreendedorismo, para os empresários. Nós vamos falar sobre marketing digital, sobre tráfego pago também, sobre dicas de vendas. Então, esse é o canal que vai estar aberto aqui para vocês. Então, aqui a Flávia escreveu, né, muito motivador, excelente para iniciar o ano com o direcionamento certo. Obrigada, Flávia. Então, é isso mesmo, é para a gente ter ali o direcionamento correto. E é isso que a gente quer trazer para vocês, com a nossa experiência. Tá? A Sandra falou que foi bem esclarecedor. Obrigada, Sandra. Então, a gente vai recapitular aqui agora o que a gente falou nessa live e a gente já vai dar para vocês o tema da próxima live, próxima terça-feira. Nós fizemos lives assim, combinando os temas para que a gente tenha ali, né, um direcionamento correto, para que a gente possa estar sempre agregando mais valor para vocês. Então, recapitulando o que a gente falou aqui hoje, quais que são as 3 razões, os 3 principais pontos que a gente falou nessa live, por que as pessoas desistem das metas? Por que elas não fazem, né, não conseguem ali manter as metas dela? Então, primeiro, elas, né, falta de metas reais ali, falta de foco e falta de resiliência para poder voltar e superar as dificuldades e voltar para a meta. Então, o que a gente pode fazer para a gente não cair nessas 3 armadilhas? Criar metas e objetivos de acordo com a sua realidade, que façam sentido para você, metas bem definidas, bem desenhadas e que te tragam emoção.
Então, que você tenha ali, que você sinta emoção para correr atrás daquela meta ali do seu objetivo. Segundo, saber dizer não a situações que vão te tirar ali do seu foco, observar os seus sabotadores internos, você mesmo se sabota às vezes, os seus sabotadores externos. Às vezes vai ter hora que você vai ouvir um áudio grandão ali de um amigo, né, e tudo, e no final das contas o amigo te pediu dinheiro. Você falou, amigo, eu vou rezar pela sua situação, eu entendo, às vezes é um amigo que você já emprestou dinheiro, você fala, mas eu não vou poder mais agora, eu criei uma meta aqui para mim, eu não posso sair da minha meta, então aprenda a dizer não. O Elton escreveu aqui, planejamento não garante nada, mas não planejar o nada pode estar garantido. Então aqui, ó, planejamento não garante nada, mas não planejar o nada pode estar garantido. É isso mesmo, Elton. Obrigada, Ingrid, pela live. E o terceiro ponto ali, né, para você, né, falta de resiliência, né, que a gente falou, é não se abater com as situações adversas, sempre buscar forças ali, manter o pensamento positivo para manter o foco. Então, buscar forças mesmo, seja em terceiros, né, em Deus ali em primeiro lugar, em terceiros e forças internas suas para você ter o pensamento positivo, aumenta a sua energia positiva, atrai coisas boas e não perde o seu foco. Então, gente, nós estamos encerrando. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês, tanto pelo Instagram, como pelo YouTube também. E aí, Elton, olha que legal aqui, dentro do que você falou, né? Próxima live nossa, a terça-feira, vai ser na terça-feira, às 19 horas, aqui no YouTube também. Qual que vai ser o tema que a gente vai fazer? Pronto, estabeleci as minhas metas. Então agora a gente vai desvendar o sucesso para você ter as suas metas, o seu sucesso empresarial, através de 3 coisas que a gente vai chamar de PPR, que é planejamento, processos e rotinas. Então o que o Elton falou é verdade, o planejamento ele não garante nada ali, né? Mas por quê? O planejamento sozinho ele não garante nada. Então a gente vai ensinar vocês a criar os processos para o seu planejamento e a rotina para você executar esses processos do que você planejou. Então, muito obrigada aí a todos, obrigada André, obrigada Elton, Ingrid, todos vocês que participaram da live. Contem com a gente, nós estamos muito felizes que vocês prestigiaram aí a primeira live da Estação de Negócios. E vou deixar o Giovanni falar um pouquinho, porque mulher fala muito, além de reclamar às vezes, né? Mulher fala muito, vou deixar o Giovanni encerrar a nossa live, então. Então é isso aí, a Flávia foi muito bem, ela explica muito bem, fala muito bem, né? E ela vai estar sempre à frente aqui e eu vou estar nos bastidores aqui ajudando ela, de vez em quando vai estar aparecendo. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí, e o que vocês precisarem da gente aí, pode chamar aí na estação aí, nós vamos estar aqui à disposição para estar tirando algumas dúvidas, o que puder ajudar, nós estamos aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo. Todos aí. Gente, muito obrigada. Nós vamos deixar depois disponibilizado também o PDF dessa aula. Daqui a pouco a gente vai ter a plataforma da Estação de Negócios, então a gente vai ter esse material lá para poder estar compartilhando aí com vocês também. Tá bom? Tenha uma boa noite, uma boa semana, foco nas metas. Vamos embora aí que 2024 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Contem conosco e nós esperamos vocês na próxima terça-feira para a gente falar de planejamento, processos e rotinas para vocês executarem a meta de vocês.